Saudamos os nossos amigos e irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje estaremos abordando a questão do sétimo selo, iniciada no vídeo anterior, nas quais nós comentamos sobre os versos 1, o verso 3 e o verso 4, nas quais enfatizamos especificamente o verso 3 e o verso 4. Hoje nós vamos salientar mais amplamente a questão do verso 3 e do verso 4, porém em conexão com o verso 5. Então nós vamos fazer uma ligação desses três versos, nós vamos enfatizar bem essa questão, porque entendemos que essa é a questão mais contundente de todas essas séries de vídeos nas quais nós gravamos até aqui, ok? Os irmãos e amigos poderão perceber por que essa questão, ok? Porque vamos assim insistir nestes versos, tá ok? E no vídeo posterior, nós estaremos fazendo assim a conclusão do sétimo selo e nós vamos assim recapitular estes versos, ok? E nós vamos colocar também em evidência o verso 2 e o verso 6, ok? Então nós vamos ler alguns textos, porém antes de nós lermos os textos, nós vamos fazer uma breve oração para que Deus possa nos iluminar, ok? Fechemos nossos olhos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesse momento reconhecendo a nossa dependência total do Senhor, quanto o Senhor, através do nosso professor, que é o Espírito Santo, o único professor que não é aluno, ou seja, estamos reconhecendo nossa dependência e neste momento, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, rogamos ao Senhor que nos auxilie. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, então nós vamos ler alguns textos do testemunho. E o primeiro texto que nós vamos ler, tá, que introduz aos textos da Bíblia, nas quais nós vamos comentar, ok? Primeiros Escritos, página 36, que diz assim: Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo, sem que cada caso fosse decidido ou para a salvação ou para a destruição, e que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo, depusesse seus atavios sacerdotais e se vestisse com vestes de vingança. Então Jesus sairá de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitaram a verdade. Então esse verso, ou seja, esse texto do testemunho diz que Jesus não vai abandonar o lugar santíssimo antes que cada caso seja decidido para a salvação ou para a perdição, ok? O próximo texto que nós vamos ler está no mesmo livro, porém na página 38. Esse texto nós já lemos ele no vídeo anterior, mas se faz necessário que leiamos de novo, ok? Primeiros Escritos, página 38, que diz assim: Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes. Levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: Meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue! Vi então que de Deus
que estava sentado sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando celeremente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus que restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra, e que os 4 anjos tinham o poder da parte de Deus para reter os 4 ventos, e que estavam já prestes a soltá-los, mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então, um anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos, até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Esse texto, meus amigos e irmãos, é extraordinário, porque ele revela um momento crucial em que aqueles 4 anjos que retêm as contendas, eles estão prestes a soltar as confusões, as contendas, as lutas, ou seja, está prestes a encerrar uma obra. Porém, o olhar misericordioso de Jesus contempla um grupo de pessoas que não estavam selados e clama ao Pai através do seu sangue. E o Pai dá ordem para que os anjos retenham os ventos, para que esses remanescentes sejam selados, ok? Então esse texto é muito claro. Eu vou sugerir aos irmãos e aos amigos que leiam várias vezes, pare o vídeo e leiam e releiam para vocês verem o conteúdo desse texto. Então nós vamos continuar a leitura e agora nós vamos ler Apocalipse 8, verso 3 e o verso 4, ok? Então nós vamos aqui fazer um breve comentário sobre o conteúdo desses versos, tá? Tem muita coisa, muito conteúdo nesses versos. Nós precisaremos fazer um vídeo inteiro só falando sobre o conteúdo desses versos, mas vamos fazer um breve comentário, ok? Diz assim, o verso 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Verso 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Veja que interessante, aqui diz que outro anjo, e ele estava em pé junto ao altar, e ele tinha um incensário de ouro. Que altar é esse? Nós já comentamos no vídeo anterior.
só pode ser um altar, o altar de ouro para incenso. Veja que interessante, e aqui diz que foi dado muito incenso, tá ok? E nós vimos aqui também no verso 4 que o incenso representa as orações de confissões, de confissão dos nossos pecados, ok? Então, muito bem, então esse anjo, vou fazer uma pergunta, seria um anjo literal? Um anjo literal poderia exercer essa obra, vamos dizer assim, essa obra sumo sacerdotal? Pelas implicações dos versos, tudo nos indica que seja o próprio Senhor Jesus. E nós vamos ver posteriormente no verso 5 que ele vai fazer uma obra distinta dessa, ok? Então deu para entender, um anjo em pé sobre o altar de incenso, contendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Então nós podemos perceber aqui que muito incenso quer dizer muita intercessão, ou uma intercessão grande e finalizadora. Poderíamos conciliar esse texto com o texto do testemunho anterior, nas quais nós vemos lá um momento final, um momento crucial e final, tá ok? E nesse verso aqui estamos dizendo que foi lhe dado muito incenso, ok? E nós vimos aqui também que esse incenso representa, é símbolo de confissão nossa. Quando nós pecamos, nós dirigimos a Deus em confissão, nos arrependemos, abandonamos nossos pecados. Isso faz com que Jesus interceda por nós. Então, nós podemos ver aqui uma obra intercessora e uma obra feita de uma intercessão diferente de uma intercessão habitual, porque fala o texto que lhes foi dado muito incenso. Nós vamos ler agora aqui um texto da Bíblia, lá do Antigo Testamento, que vai ajudar entendermos bem essa questão do altar de ouro com incenso, que está no livro de Êxodo, capítulo 30, o verso 1, o verso 3 e o verso 6, que diz assim, foi dada a Moisés essa ordem: farás também um altar para queimar nele o incenso, de madeira de acácio o farás. E no verso 3 diz assim, de ouro puro o cobrirás, a parte superior, e as paredes ao redor, e os chifres lhes farás uma bordadura e ao redor. O verso 6 diz assim, porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde avistarei contigo. Veja que interessante esse altar de incenso. Ele está localizado próximo à porta de entrada, ou seja, o segundo véu, que dá acesso ao lugar santíssimo. E esse altar de incenso é oficiado incenso pelo sacerdote durante o ano inteiro. Quando se completa um ano, o sumo sacerdote oficia incenso com um incensário no altar de incenso e adentra para dentro do Santíssimo para oficiar como sumo sacerdote uma vez por ano. Lembrando que a obra sacerdotal terrestre é uma tipologia da obra sacerdotal de Jesus quando ascendeu ao céu, e a obra sumo sacerdotal feita no santuário terrestre pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo era um tipo da obra sumo sacerdotal que Jesus faria no céu a partir do cumprimento da profecia dos 2.300 tardes e manhãs, ok? Então vamos continuar aqui no estudo. Agora nós vamos fazer aqui um paralelo do Apocalipse 8:3 com Levítico 16:12, que diz assim: vi outro anjo, ele ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso,
para oferecê-los com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Agora nós vamos fazer aqui, vamos combinar Apocalipse 8:3 com Levítico 16:12, que vai nos ajudar a compreender bem essa questão. Por isso que o 8:3 está sendo repetido, para fazermos um paralelo. Lembrando que para entendermos bem a Bíblia, usamos o método de fazer de texto, um pouco aqui, um pouco ali, fazendo comparação de um texto com o outro sobre o mesmo contexto. Então agora nós vamos ler o capítulo 16 de Levítico, verso 12, como é que o sumo sacerdote, no caso Arão, fazia com relação ao incenso e ao altar de incenso. Diz assim: tomará também de sobre o altar de incenso, o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e trará para dentro do véu. Veja que interessante esse verso, está nos explicando que o sumo sacerdote, ele tinha um incensário, e nesse incensário ele tinha brasas de fogo, mas não é um fogo comum, é um fogo do altar. É muito importante entendermos essa questão do fogo do altar. E nessas brasas de fogo do altar, no incensário, que é um objeto, que ele é um objeto que você pode se deslocar e carregar, então ele colocava em cima das brasas desse fogo do altar punhados de incenso. Ao ele colocar esse punhado de incenso sobre as brasas do fogo do altar, isso exalava uma fumaça aromática. Então isto para Deus, isso representa as nossas orações de confissão diante de Deus. Nosso pedido de perdão chega a Deus como um aroma suave. Deus fica muito feliz quando nós reconhecemos isso e vamos a Ele em busca de perdão, de graça, de misericórdia, ok? Eu creio que deu para entender um pouco sobre essa questão. Então aqui nós temos uma ilustração do santuário celestial. Nós vemos aqui uma pequena parte que divide aqui o santo do santíssimo. Então aqui nós vemos a figura do sumo sacerdote oficiando sobre esse altar de incenso nas quais eu mencionei, ok? Então nós vemos aqui uma mesa assim quadrada, ela tem 4 chifres, e nós vemos lá na mão esquerda dele, ele tem um incensário, e nós vemos aqui aí no meio deste altar de incenso, uma fumaça, e essa fumaça, quando era acendida aqui nesse altar, ela passava por cima de uma cortina, ela ia do outro lado, onde se pode observar lá 2 anjos querubim em cima da arca da aliança, e no meio nós podemos observar também a santa lei de Deus, ok? Então essa fumaça fazia esse percurso, ou seja, as orações de confissão dos nossos pecados, elas via sacerdote, ia até a presença de Deus, ok? E era aceito o perdão. Então, é muito importante observarmos isso, ok? A posição do altar de incenso, e nós vemos aqui uma divisão, e nós vemos do outro lado o lugar santíssimo. Então, o sumo sacerdote, primeiro, ele utilizava o incenso aqui no altar de incenso. Depois ele adentrava no lugar santíssimo, aí sim ele oficiava diante da arca da aliança, na qual tem os 10 mandamentos que mencionamos anteriormente, ok? Então depois dessa pequena ilustração, nós vamos continuar aqui a análise. Agora, é muito importante entendermos esses 2 textos, ok? O primeiro está em um grande conflito, na página 613, no capítulo 39. Esse texto é muito importante e nós vamos combinar com outro texto. E os irmãos vão poder perceber, os amigos, que vai ficar assim bastante claro. Mas mais uma vez eu vou salientar que esse estudo é um breve comentário. É muito importante que você possa ler mais vezes, ok? Ok? Assim como eu tenho lido muitas vezes, e eles estão bem claros na minha mente, eu só vou sugerir para você, amigo e irmão, que faça o mesmo, tá ok?
Então, aqui, Grande Conflito 613, capítulo 39, diz assim: um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas, ao fazê-lo ele o solene aviso. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continuando o texto. Agora, na outra página, diz assim: um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Vamos observar isso assim: lançar o incensário. Essa frase, ela é extremamente significativa para o vídeo de hoje. Continuando, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Meus amigos e irmãos, costumamos usar muito esse verso para uma obra finalizadora. Porém, aqui nesse texto, esta obra finalizadora, em Apocalipse 22, 11, ela só ocorre após Jesus fazer a solene declaração e lançar o incensário. Ou seja, Apocalipse 22, 11, ele vem em conjunto, ele vem na sequência de Apocalipse 8, verso 5, nas quais diz essa frase: lançar um incensário. Então vamos continuar aqui, depois nós vamos para esse verso de Apocalipse 8, 5, ok? Diz assim: cada caso foi decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estiver ministrando no santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Cristo recebera seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam completos. As bodas do Cordeiro estavam consumadas, e o reino e a grandeza do reino sob todo o céu foram dados a Jesus e aos herdeiros da salvação. E Jesus deveria reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouvi o tilintar das campainhas sobre as suas vestes, e ao sair ele, uma nuvem
de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia, então, mediador entre o homem culpado e Deus, que fora ofendido. Enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sobre a repressão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, não se arrependeram. Amigo e irmão, que interessante esses textos. Eles são muito claros, eles são muito objetivos nessa obra conclusiva que Jesus faz. Por isso que nós estamos dando essa ênfase, por isso que nós estamos fazendo esses comentários, assim, com essa ênfase grande, porque é possível, assim, entender com clareza uma obra finalizadora de Jesus, nas quais a obra da salvação estaremos no seu ponto final. Então eu entendo que esse capítulo 8, do verso 1 ao 6, o sétimo selo, é uma obra, assim, que eu poderia dizer assim, sem nenhum problema, assim, uma obra que muitos comentaristas bíblicos, muitos, não vou dizer todos, mas uma grande maioria, assim, pode dizer que é um assunto mais alto, mais elevado, mais contundente, mais conclusivo, ocorre, mas está assim passando por alto. Por isso que é o propósito de elaborarmos todos estes vídeos assim em sequência, nas quais o ponto culminante, para mim, para nós desse canal, é esse assunto aqui. Então agora nós vamos para o próximo texto, que agora é o verso-chave do estudo de hoje. E nós vamos fazer um paralelo com os outros dois versos que antecedem a ele, que diz assim, Apocalipse 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e trovão. Meu amigo e irmão, nos versos anteriores do capítulo 8, verso 3 e 4, é muito claro uma obra, uma grande intercessão, né? Das quais o texto diz que foi dado muito incenso, ok? Diante do altar de incenso, diante da arca da aliança, ok? E essas orações vão até o trono de Deus e retorna aos pecadores, agora perdoados. Agora, neste verso, ocorre diferente. Este mesmo anjo, que em hipótese nenhuma pode ser outro senão Jesus, não tem como ser outra pessoa, outro ser, senão o próprio Jesus, por causa dessas duas atitudes de Jesus. Agora no verso, diz que esse mesmo anjo, agora, ele pega este mesmo incensário que no verso 3 e 4, oficia com muito incenso, agora ele enche esse mesmo incensário, agora não mais de incenso, agora com fogo do altar, não é um fogo comum, é fogo do altar de ouro, que era oferecido incenso, agora não mais incenso, ele enche de fogo do altar e ele desenvolve uma atitude de atirar o incensário à terra. E olha que interessante que diz em seguida, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Absolutamente claro o texto, uma obra de grande intercessão e uma ação finalizadora. Então, agora, ele atira esse incensário, agora, ele não tem mais utilidade. Ele é cheio de fogo do altar e é tirado na terra. Lá no texto de Primeiros Escritos, página 279, e diz que ele tira esse incensário à terra e diz está feito. Em seguida, nós lemos os textos em seguida, nós vimos com clareza, meu amigo e irmão, uma obra de encerramento.
não mais incenso, não mais graça, não mais misericórdia, não mais perdão. Não tem como negar, não tem como desculpar, não tem como dar outra explicação. Os textos são muito, absolutamente claros, meus amigos e irmãos. Esse texto é muito comovedor, por isso a luta, a insistência nesses vídeos, e vou insistir com você, que vocês assistam várias vezes, meu amigo, porque não existe nenhum momento mais crucial da história do mundo em que a salvação vai terminar, em que as pessoas não vão ter uma oportunidade de salvação. Deus tem um limite, a misericórdia de Deus dura 6.000 anos, mas Deus tem um limite, tá? Para encerrar. Eu não posso falar isso de maneira muito calma, porque é desesperador saber quantas pessoas vão se perder, Eu não quero me perder, eu não quero que as pessoas sejam perdidas. Meu amigo, não tem como não se angustiar numa situação dessa, de encerramento. E quantas pessoas estão passando por cima dos textos, estão atropelando os textos da Bíblia, irmão. A Bíblia é clara, é só você pegar nos versos e ler um por um, ok? Muito bem, vamos continuar, meu amigo e irmão. Nós vamos concluir com 4 leituras. 4 leituras. Empolgante esse assunto, meu amigo e irmão, muito empolgante. Ó, nós temos aqui alguns livros que eles vão repetir essas citações aí. E primeiro, Eventos Sinais, está aqui o livro, tá? A página 197, ok? Eu vou ler. De anjos indo aceleradamente de um lado para o outro. No céu, um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, levantou as mãos, com grande voz disse: está feito. Eventos Finais, página 197. Agora aqui nós temos o livro História da Redenção, tá? Ok, na página 282, ó, História da Redenção, página 282. Veja o que diz. Vou só ler o texto-chave. Diz assim: então vi Jesus que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Lançar o incensário. 2 livros. Livros Adventistas do Sétimo Dia, da Casa Publicadora Brasileira. Agora tem outro livro na minha mão. Olha o que diz. Olha o título desse livro. Preparação para a crise final. Na página 110, veja o que diz. Página 110, diz assim, ó. Aqui, ó, irmão. Livro antigo. Diz assim: para os irmãos perceberem, os amigos, como são confiáveis ao que está sendo aqui escrito. Diz assim: e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar, Apocalipse 8:5, e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Agora vem em seguida. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E nós vamos terminar com mais um livro, um pequeno livro, olha, Preparação para a Chuva Serode, na página 43, esse livrinho bastante antigo também. Olha só, olha o que está escrito, meu amigo e irmão. Diz assim:
Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro, no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou à terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita. Os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Depois desses textos, meu amigo, não fica margem para dúvida quanto ao que se trata Apocalipse 8, verso 1 até o verso 6. No próximo vídeo, no vídeo anterior, nós enfatizamos o capítulo 8, verso 1 e o verso 3 e 4. Nesse vídeo, nós fizemos uma conexão do Apocalipse 8, 3 e 4 com o Apocalipse 8, 5. No próximo vídeo, nós vamos fazer assim uma recapitulação e nós vamos utilizar todos esses versos e nós vamos ver assim como os textos estão assim conectados, como o Apocalipse 8, o sétimo selo é o Apocalipse 8, 1 até o 6, só no verso 6 que vai conectar com as trombetas. Então no próximo vídeo, não perca, meu amigo e irmão. Então assista todos esses vídeos, ok? Que a amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Meus amigos e irmãos, se você gostou do vídeo, dê o seu like. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.